Nosso tema hoje é como experimentar o sobrenatural de Deus. Pastor Elcio esteve pregando de manhã essa mesma mensagem. Eu sei que foi maravilhoso. Gostaria de pregar igual a ele, mas eu não pude ouvir, né, Pastor Elcio? Mas nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 14, no versículo 22 ao 31, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagina, né, os discípulos. Imagina se você visse alguém entrando aqui voando, hein, gente? O que vocês fariam? Será que vocês iam ficar rindo? Vocês iam gritar também. Vocês iam querer correr aqui da igreja. Se preparem. O arrebatamento é parecido. E os discípulos, vendo, gritaram assustados que era um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: sempre o Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tudo que nós pedimos para o Senhor, que é coisa boa, Ele faz por nós, viu, gente? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu creio que Pedro poderia andar muito tempo naquele mar com Jesus, né? A gente vê pela palavra. Mas por causa da falta de fé, por causa do medo, ele não conseguiu completar a sua caminhada. Nós vamos estar falando hoje sobre experimentando na nossa vida o sobrenatural de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja. Eu estava conversando com a pastora Marlene na mesa. A gente estava falando sobre a igreja do Senhor Jesus experimentando o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, curas, milagres, coisas grandes, coisas maravilhosas. O povo hoje que não conhece Jesus, mas que ouve falar dele, eles muitas vezes procuram uma igreja porque eles querem ver coisas grandes acontecendo. Eles querem ver um Jesus que faz acontecer o sobrenatural dentro da sua casa, dentro do templo, curas, coisas grandes. A gente tem experimentado muita coisa boa, não é, gente? A gente tem experimentado dentro da igreja pessoas que vêm para Jesus, que aceitam Jesus no coração, que vêm para frente, a igreja aplaude, a igreja, sabe, fica animada quando pessoas vêm para a igreja, mais pessoas, isso prova que a igreja está crescendo. Mas eu quero falar para mim e para você hoje, que as coisas sobrenaturais de Deus, elas não dependem somente do pastor da igreja. Eu e você não podemos ficar esperando o pastor e a pastora da igreja fazer esse movimento e acontecer o sobrenatural de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é responsável por este sobrenatural. Eu e você. Quantas vezes a nossa liderança nos convoca para ir para um jejum, não é? Quantas vezes a liderança convoca para ir
para uma reunião de oração, para um tempo de clamor a Deus, para um tempo de buscar o Senhor. E quantas vezes a gente fica assim, molenga, né? Sem vontade. Quando a gente convoca para uma comida, um café da manhã, um churrasco, todo mundo chega. Não é assim, gente? Mas quando é um jejum, uma oração, quando é para a igreja buscar a presença de Deus, de meio-dia até 6 da tarde, nós não temos tempo. Nós somos ocupados. Nós temos muita coisa para fazer. Nós precisamos deitar, nós precisamos descansar, nós precisamos dormir. Como é que a igreja do Senhor Jesus vai experimentar o sobrenatural de Deus? Como é que na igreja do Senhor Jesus vai acontecer milagres? Pessoas que vão largar a cadeira de rodas, que vão deixar suas bengalas, que não podia andar, mas que vai conseguir andar pelas suas próprias pernas, por causa da cura de Jesus na vida daquela pessoa. Eu lembro que quando eu e meu marido, há muitos anos atrás, começamos lá em Santarém, na época ainda do pastor Eibe, a cura e libertação dentro da igreja. Hoje a gente tem tanta coisa dentro da igreja, não é, gente? Tanta Edif, não sei o que, aqui, né? É muita coisa. Mas lá em Santarém, até lá em Santarém, hoje eu acho que não tem mais cura e libertação. A gente, às vezes, tem esquecido dessa área, que é tão importante até para nós mesmos. Quantos cristãos vivem doentes, quantos cristãos que morrem de câncer, né, de tanto tipo de doença incurável, que somente Jesus pode curar, na realidade. E nós temos negligenciado essa busca pelo sobrenatural de Deus. Eu me lembro que lá na cura e libertação, eu vi, como diz a minha mãe, com esses olhos que a terra de comer, pessoas largando muleta, pessoas botando para fora cistos, que o médico já tinha dito que era um câncer. Eu vi uma senhora que nós encontramos e fomos visitá-la no nosso tempo de visita. Eu e meu marido, a gente evangelizava, visitando as pessoas, entrando nas casas, orando para a enfermidade. E essa era uma estratégia que eu usava muito nas minhas células. Eu ia para a visita com a minha turma da célula, eu instruía a minha turma da célula, e nós íamos nas casas, e a gente encontrava pessoas doentes, a gente orava, Deus levantava da rede, Deus levantava da cama, à noite chegava lá na célula. Nós precisamos ser pessoas de sobrenatural. O sobrenatural de Deus, ele só vem na nossa vida por uma busca intensa de Deus na nossa vida. Por um compromisso que eu e você, como cristão, como congregante de uma igreja, de uma denominação, precisamos ter esta responsabilidade. A igreja, ela não deve estar somente nos ombros do pastor da igreja, mas nos nossos ombros. Vamos carregar junto com a nossa liderança aquilo que Deus quer fazer dentro da nossa igreja. Nós não podemos ficar por muito tempo somente aqui nesse leva, nesse vai, nesse vem. Vamos buscar coisas grandes de Deus, porque Ele tem para dar para nós. Eu vi com esses meus olhos, como diz a minha mãe, que a terra de comer um dia. Pessoas cegas enxergarem, eu e meu marido, vi uma criança ressuscitar. Eu estava conversando com meu marido, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que está faltando para nós agora? A gente quase não vê essas coisas na igreja, não tem uma busca, sabe? Nós precisamos buscar, nós precisamos correr atrás, nós precisamos nos dedicar, a gente não vê isso na igreja do Senhor Jesus, a gente não tem visto isso, e a gente quer ver isso, a gente quer ver milagre. Eu lembro que um certo dia, eu era nova convertida nessa época, uma senhora chorando bateu na nossa porta, e ela chegou dizendo: meu bebezinho morreu, meu marido levou ali para fazer benzedura nele, mas não deu certo, acabou morrendo.
Aí eu falei para o meu esposo assim: falta para nós ousadia, falta para nós coragem, falta para nós ir em busca daquilo, carregar para nós as coisas de Deus. Aí eu disse para o meu marido: vamos lá orar por esse bebê, eu creio que ele vai ressuscitar. Aí ele olhou para mim e disse: eu também creio que ele vai ressuscitar, em nome de Jesus. E nós fomos para a casa dessa senhora orar para o bebê. Chegamos lá, ela estava com o bebezinho no colo, gritando, chorando, a criança desfalecida, completamente desfalecida. E aí eu olhava para o meu marido, ele olhava para mim, aí eu disse assim: vamos orar, vamos orar. Gente, nós somos um povo de Deus com intrepidez, vamos usar isso. O que adianta a gente falar que nós somos intrépidos, né? Que nós temos unção de Deus, se a gente não partir para cima da guerra e vencer a guerra e vencer essas batalhas do dia a dia. Aí meu marido colocou a mão no bebê e falou: Deus, eu quero que o Senhor volte nessa criança o fôlego de vida. Pediu para voltar o fôlego de vida naquele bebê. Aí quando ele terminou de orar, o bebê continuava morto. Presta atenção. Aí meu marido disse assim para a mãe: dê de mamar para o bebê. Ela olhou para ele como quem diz assim: como que ele vai mamar se está morto? Aí meu esposo disse: dê de mamar. Ela colocou o seio para fora, encoste a boca dele no seu seio. Ela encostou, quando ela encostou, o bebê pegou o seio dela. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus dentro da nossa igreja. As pessoas precisam ver o agir de Deus e olhar para você e para a igreja onde você congrega e dizer: esta igreja é cheia do poder de Deus. Quando se fala igreja cheia do poder de Deus, está dizendo que você é cheia do poder de Deus, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Às vezes eu falo para o meu marido: sinto falta daquele tempo, vamos voltar. Ele agora está levantando de madrugada para orar, porque ele está dando um seminário, fazendo tipo uma conferência lá em Santarém de 4 domingos, sobre prosperidade. E toda de madrugada ele está orando, porque ele tem um compromisso de lançar essa palavra na igreja, e essa palavra venha frutificar. E ele, no último domingo, ele disse que vai fazer um desafio na igreja. Eu creio que vai ser maravilhoso. Essa hora ele já deve estar pregando também. Sobrenatural, que excede as forças da natureza, fora do natural ou do comum. A gente está vendo todo dia muita coisa natural, muita coisa comum. Todo dia a gente vê isso. A gente vê o derramar de Deus na nossa vida. Para que Deus derrama tanta unção na tua vida? Por que Deus te dá tanto conhecimento da palavra? Para você usar. A igreja do Senhor Jesus precisa ser ativa. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: essa camarada aqui, essa mulher aqui é doida. Ela vê uma pessoa ali doente, ela vai lá, bota a mão, expulsa a enfermidade e olha, sabia? Acontece, fica curado. Eu já orei para pessoas de AIDS, está vivo até hoje e está servindo o Senhor Jesus. E já fez exame e disse que não tem mais AIDS. Deus quer continuar fazendo grandes coisas na nossa vida e na vida da igreja. Basta que você e eu nos colocamos de frente do Senhor para fazer o mandado dele, a obediência. Amém? Fora das leis naturais, extranatural, extraordinário, muito grande, e que não é conhecido senão pela fé. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja de fé.
Você precisa ter fé. Muitas vezes nós abrimos nossa boca para falar coisas negativas. Isso não vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso não vai acontecer. Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã, para falar fé. Eu creio, eu sei que vai acontecer. Tudo eu posso no meu Deus que eu sirvo. Tudo eu posso no meu Deus que me fortalece. Eu acredito na palavra de Deus. E eu sei que haverá curas. Eu sei que haverá milagres. Eu sei que Deus quer curar o câncer nessa pessoa. Eu sei que Deus quer curar a AIDS nessa pessoa. Eu sei que Deus quer livrar essa pessoa do laço do diabo. Eu sei que Deus quer salvar o casamento. É fé, é palavra na nossa boca, palavra falada da nossa boca. Às vezes a gente abre a boca para dizer: esse meu filho não vai dar certo, esse menino não quer dar para prestar. Vai sim, ele só não vai prestar se a tua boca continuar dizendo que ele não vai prestar. As suas palavras têm poder. Nós precisamos abençoar. A primeira coisa importante também na nossa vida é ter compaixão pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas. Tenha compaixão, tenha amor pelas pessoas, e Deus vai te usar com certeza. Nós podemos ver aqui alguns sobrenaturais no Velho Testamento que todos nós conhecemos. Eu quero falar só para abrir mais ainda o teu entendimento. Vamos dar um exemplo de Enoque sendo trasladado. Enoque foi o homem que andou com Deus, foi o homem que agradou o Senhor, e por ele agradar o Senhor, ter uma intimidade com Deus, Deus achou no direito de levá-lo de uma forma súbita e rápida. Isso aí é sobrenatural de Deus. Às vezes a gente olha nas redes sociais, tem notícia: fulano ressuscitou, o pastor orou e ressuscitou. Mas isso é para você olhar e você começar a ter o desejo de fazer também, ser igual, fazer melhor até. Amém? Nós precisamos ser uma igreja parada, estagnada, só aquela coisinha ali, todo o tempo a mesma coisa. Precisamos mudar, fazer alguma coisa. Meu esposo lá em Santarém, toda vez que ele termina uma mensagem, eu vou fazer isso hoje. Ele ora para enfermo no final da mensagem, ele expulsa os capetas de dentro da casa das famílias, ele declara a bênção, ele profetiza sobre as famílias, ele manda a igreja responder: diabo, tu está embaixo dos meus pés. A igreja fica fazendo da mesma coisa. Isso são coisas, são palavras de vida, são vidas para nós. Aí no final que ele dá a bênção apostólica, Aí às vezes eu faço também, porque eu aprendo com meu marido, eu aprendo muito com ele. Ele é o meu professor, ele é o meu primeiro discipulador depois de Jesus. Jacó no Val de Jaboque, a Bíblia diz que um homem lutou com Jacó até o romper do dia. Às vezes nós queremos bênção, mas nós não queremos passar tempo na presença de Deus. Nós não queremos buscar a presença de Deus. Jacó tinha pendências na vida dele, pendências com o irmão, pendências dentro da família, e tinha enganado, tinha mentido para o irmão, mas ele decidiu deixar a família dele num lado e passou para o outro lado para ter um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele passou a noite lutando com aquele homem que apareceu diante dele, que eu sei que era Deus. O homem queria ir embora, ele dizia: não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Quantas vezes nós temos persistido nas coisas com Deus? Quantas vezes você e até eu também temos deixado, temos desanimado no meio do milagre, e nós não recebemos o milagre de Deus. Cansamos. Eu estou orando por meu filho já há 20 anos e ele só piora. Continua orando, meu irmão, continua crendo, meu irmão, porque o sobrenatural de Deus vai chegar na tua casa. Deus não falha, Deus não mente. E muitas vezes nós não recebemos as coisas de Deus. Por quê? Porque nós desistimos, paramos na beira do caminho.
Aí vem as aves do céu e arrebata tudo que você começou, e você não consegue conquistar aquilo que você queria. Temos que ser perseverantes. A passagem do Mar Vermelho a seco. Quem pode realizar milagres? Somente Jesus. Somente Ele pode se apresentar diante de nós e fazer os milagres, dependendo da intensidade da tua busca. Eu acabei de falar, começa a buscar, abandona, larga, se cansa de orar. Não podemos fazer isso. Temos que ser perseverantes e resistentes. Deus não fica feliz com pessoas que abandonam a jornada da batalha no meio do caminho. Ele gosta de ver aquelas pessoas perseverantes, resistentes, que não para por nada enquanto não vê a glória de Deus se manifestar. Amém? Aquele povo, quando se abriu o Mar Vermelho, ficou uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro lado, e a Bíblia diz que o povo passou a seco. Se não houvesse sobrenatural de Deus naquela hora, eles iriam morrer todos. Não ia sobrar nenhum, porque o exército de Faraó estava atrás, perseguindo para matá-los, para impedi-los de partir do Egito. Nós precisamos experimentar isso. Quantas vezes você entra dentro do mar e fica sufocado e não consegue sair de lá? Clame a Deus. Clame ao sobrenatural de Deus, porque Ele virá. Você não pode ficar dentro do mar tentando se afogar. Deus tem livramento para a tua vida. Deus é Deus de sobrenatural. As pragas do Egito é água em sangue, infestação de rãs, infestação de piolho, infestação de mosca, peste nos animais, feridas e úlceras, chuva de pedra, infestação de gafanhoto, escuridão, morte dos primogênitos. Por final, coração duro de Faraó fez com que Deus experimentasse vários tipos de praga até chegar na mortandade. Às vezes a gente passa por tantas adversidades e não sabemos como fazer para sair daquelas adversidades. Você não vence a primeira adversidade, você não busca a intensidade de Deus. Aí vem a segunda adversidade, não venceu, vem a terceira, vem a quarta. Deus está nos chamando para um tempo diferente nessa terra. Eu acredito que alguém diz assim: Jesus, vem logo, vem logo. Nós ainda precisamos muito experimentar o sobrenatural de Deus. A igreja do Senhor Jesus ainda precisa ser muito falada por causa do sobrenatural de Deus. Amém? Os repórteres estão procurando notícias à torta e à direita. É morte, é droga, é traficante, é acidente. Por que não, repórter chegando na nossa igreja para ver um cego que voltou a ver, uma pessoa que andava numa cadeira de roda, que largou a cadeira de roda e passou a andar sozinho? Por que não, gente? Você sabe o que o sobrenatural de Deus atrai para a igreja do Senhor Jesus? Multidões, pessoas vindo, querendo encontrar paz, pessoas vindo, querendo ser curada, e Deus manifestando a sua graça, e curando, e libertando as pessoas cativas. É isso. A igreja do Senhor Jesus é isso. É salvação e sobrenatural. Eu quero desafiar esta igreja aqui de Cuiabá, para você começar a buscar isso. O sobrenatural de Deus não é só chegar num lugar e ser uma ministração de unção, todo mundo gritando, pulando. Sai de lá e vai praticar o sobrenatural de Deus. É isso que falta. Receber unção, se encher de unção, sair do culto e ver uma pessoa jogada no chão, ou alguém passando numa cadeira de roda, parar o teu carro e dizer assim: eu quero orar por você. Você crê que Deus pode te levantar dessa cadeira de roda? Ela vai olhar para você e dizer: eu creio. A tua fé pode não te levar, mas eu creio. A minha fé te leva a sair dessa cadeira. É isso que está faltando para nós. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa
muito. Ser incentivada para as coisas grandes. Eu fico conversando com meu marido lá em Goiânia. Nós estamos mais ou menos com 2 anos e mais um pouco lá, que realmente a gente começou a igreja, porque veio a pandemia, a igreja fechou. E muitos não voltaram mais. Mas eu fico conversando com ele, no meu coração, na minha mente, é ver uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Uma igreja cheia de fogo, uma igreja cheia do avivamento de Deus, pessoas envolvidas até a cabeça nas coisas de Deus, entrando na onda do Espírito e praticando a onda do Espírito. Eu fico conversando com ele. Eu pergunto para ele, meu bem, quando nós vamos voltar a fazer aquelas coisas que a gente fazia? A gente tirava 3 dias de jejum dentro de um quarto, sem água, porque a gente trabalhava na cura e libertação. Quando chegava na igreja, quando a gente começava a ministrar, os demônios começavam a manifestar. Era a gente vomitando, era a gente gritando. Ai Deus, eu quero esse tempo, eu quero voltar a esse primeiro amor. A gente começa a viver uma coisa diferente, começa a se distanciar. O crente, quando tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de convertido, ele começa a esfriar o amor. O amor não pode esfriar. O amor tem que continuar, pelo contrário, tem que ser aquecido a todo dia. Amém? Para um homem, uma mulher ficar bombada, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que estar na academia. Não é não, Kelvin? Que o Kelvin trabalha numa academia. E tem uma coisa, se ela parar, a carne cai todinha, fica todo banguela. É verdade ou não é? Eu já vi pessoas que eram tudo, esses fisiculturistas fazem um monte de coisa lá, eu não tenho nem carne. E fica mostrando aquela coisa, mas deixa ele parar. Deixa ele parar de tomar o remedinho dele, para ver como ele fica. Ninguém nem quer olhar para ele. É pele em cima de osso, tudo caído, tudo banguela. Assim é o cristão. Você não pode parar de exercitar a tua fé. Você não pode parar de jeito nenhum. Você tem que continuidade, continuar. Ir para frente, não ir para trás que nem caranguejo. Tem muito crente andando para trás. Nós precisamos andar para frente. Querer mais, nos prontificar a fazer mais no reino de Deus. Amém? A água jorrando na rocha foi um grande sobrenatural. Moisés bateu 2 vezes. Deus disse: bate nessa rocha. O povo está com sede. O povo está brigando por causa de água. O povo está murmurando. Pega aí essa vara que tu tem na tua mão, Moisés, e bate 2 vezes. E ele acreditou na palavra. E tocou na rocha e veio água. E todos os animais beberam água. Estavam tudo sedento, tudo com sede, tudo morrendo de sede. Sobrenatural de Deus. Meu irmão, começa a trovejar para todo lado. Aí o crente diz assim: meu Deus, vai chover, não vou para a igreja hoje. Cadê tua autoridade para ordenar que aquela chuva não caia? Eu vou te contar um testemunho. Há muitos anos, ainda quando eu estava em Santarém, a gente saía fazendo encontros. Não vou nem terminar minha mensagem hoje, mas vou terminar pelo menos com esse testemunho. Aí fomos fazer um encontro numa cidade. Colocaram a gente num lugar, parecia um estábulo, porque tinha cavalo, tinha as cocheiras, o lugar onde os cavalos comiam, e tinha 2 cavalos ainda lá. Aí nós fomos fazer um encontro nesse lugar. E eu era líder do encontro. Saímos de Santarém e fomos fazer lá. Aí eu comecei a ver que aquele lugar era um lugar que não estava muito adequado para o encontro. De repente, começou uma chuva muito forte, muito forte. Você sabe que quando a gente vai para encontro, as pessoas vão cruas. As pessoas vão do jeito que elas vêm, ainda com muitas coisas, faz muitas coisas erradas, fala coisa que não deve. E é assim, quando sai do encontro, sai curado, liberto, transformado.
E de repente uma chuva, mas uma chuva forte. O lugar que nós tínhamos arrumado para ser auditório tinha um monte de buraco na telha, mas muito buraco mesmo. Dava para enxergar as estrelas no céu. Aí, meu Deus do céu, aí todo mundo correu para cima de mim. Eu tinha ido com uma equipe. Vai para cima do líder, né? O líder tem que ter a responsabilidade de fazer alguma coisa, gente. Agora, veja eu naquela situação, as encontristas gritando, querendo bater nas encontreiras. Me tiraram da minha casa para vir para esse lugar, para pegar chuva, porque não sei o que e tal. Aí todo mundo chegou lá comigo: pastor, o que a gente faz, pelo amor de Deus? Nós vamos acabar apanhando aqui. Eu não tinha, gente, sinceramente eu não tinha o que fazer. Quando eu ia seguindo lá para o auditório, lá vem uma outra dizendo que os colchões estavam tudo nadando dentro do quarto. Os colchões que as encontristas iam dormir. Aí eu disse: pelo amor de Deus, corre, tira o colchão, pendura aqui, faz aqui. Aí eu decidi sair do meio delas. Fui em plena chuva. Eu apontei meu dedo e disse: para, chuva, agora, é uma ordem. Pela fé eu fiz aquilo, pela fé, em nome de Jesus. Gente, faça isso. Na mesma hora a chuva parou. A chuva parou. Agora eu me lembro, eu orei no microfone, no meio da encontrista. Eu disse assim: eu vou fazer uma oração para essa chuva parar. Se essa chuva não parar, nós vamos acabar com esse encontro agora, porque o Deus que eu sirvo não tem me dado nenhuma autoridade. Eu fiz no microfone, agora que eu me lembrei. Eu ordenei para a chuva parar. Elas ficaram todas olhando uma para a outra, mas foi na hora, na hora, na hora. Na hora, gente. Nós precisamos disso. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela não vive sem o sobrenatural. Você não vive sem o sobrenatural. Você precisa ter as suas experiências. A Bíblia fala que a lua, ela se submete a mim e a você. Ela faz o nosso querer. Olha, eu vou te mostrar aqui algo interessante. Nosso tempo está terminando, tinha muita coisa para falar, mas muita coisa eu já falei nos meus exemplos para vocês. Elias declarou que não chovesse por 3 anos e não choveu. Quando estiver começando a chover, na hora que você vem para a igreja, usa a tua autoridade de profeta, de profetiza, e ordena para a chuva parar em nome de Jesus, e vem para a igreja. Não fique em casa, vem adorar o Senhor. Nosso Deus é o Deus de sobrenatural. Se você abrir a tua boca e dar ordem, vai acontecer. Nós temos que crer nisso. Eu quero incentivar vocês a terem uma nova experiência de vida, uma nova experiência de cristão na vida de vocês. É muito importante. Você vê um filho drogado, um filho que está bebendo, que está aprontando, meu irmão, ordena na vida daquele filho. Você é autoridade espiritual na tua casa, você é pai, você é mãe. Eu ordeno que esse demônio de prostituição, tu não pode continuar oprimindo meu filho. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. E creia nisso. Deus faz acontecer. Viva a sua vida de cristão vivendo no sobrenatural de Deus. Amém? Eu quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus. E não é só no Velho Testamento que nós temos visto o sobrenatural de Deus, mas também no Novo Testamento. Nós temos sobrenaturais impactantes de Deus. A ressurreição de mortos, multiplicação de pães e peixe, cura de cegos, coxos, leprosos, tudo isso é sobrenatural. E a Bíblia fala que eu e você vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez através do nome dele. Amém?
Você diz, eu sou jovem, como é que eu vou experimentar o sobrenatural de Deus? Você é filho de Deus, então deve sim experimentar o sobrenatural de Deus. Deus vai usar a tua vida também. Deus usa crianças. Deus usa qualquer pessoa. Amém? E Ele quer nos usar. Essa igreja aqui, eu creio em nome de Jesus que vai ser uma igreja não somente conhecida, porque é uma igreja maravilhosa em visão do MDA, mas vai ser conhecida como uma igreja do sobrenatural de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de intrepidez, de coragem, de ousadia, de palavra profética, de palavra de vitória. É isso que eu profetizo para cada um de vocês nessa noite. Coloca a tua mão no coração agora, em nome de Jesus. Primeiro, eu não sei se tem